Olá, turma, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos lá. Eu abri uma enquete essa semana perguntando qual o tema que vocês queriam ouvir aqui no canal. Então, teve um empate ali, dicas de ventilação mecânica e mobilização precoce. Até eu achei bem legal, que é um tema que só tem uma aula aqui no canal, uma aula bem extensa, bem completa, mas eu vou tentar trazer coisas interessantes também sobre esse tema. Vou começar hoje, então, falando quando iniciar a mobilização precoce ali no paciente crítico. Então, é uma dúvida que muitos terapeutas, fisioterapeutas têm ali na unidade crítica. Então, chegou seu paciente, vamos imaginar um choque séptico de foco pulmonar, um paciente tubado com droga vasoativa, qual é o momento ideal ali de iniciar a mobilização precoce desse paciente? Então, existem então alguns critérios de segurança, isso você precisa entender. Quais são os critérios de segurança para iniciar a mobilização precoce e o que realmente tem evidência naquele doente. Então, a primeira coisa é o seguinte, deve ficar claro que deve-se iniciar um protocolo de mobilização precoce visando sempre o maior grau de força muscular, a maior funcionalidade, o tão logo possível, ou seja, se esse paciente já tiver critérios de segurança para realizar, deve começar, de preferência nas primeiras 40 ou 72 horas. Então, chegou seu paciente grave, tem critério de segurança para iniciar a mobilização, deve ser iniciado a mobilização precoce com esse doente. Marden, quais são esses critérios de segurança? Eu digo que existe um tripé. Então, existe o tripé que é parte respiratória, parte cardiovascular e parte neurológica. Se seu doente tem esses três condições, esse tripé, essa tríade aí, com estabilidade hemodinâmica, estabilidade neurológica e respiratória, se não tiver nenhuma contraindicação por algum procedimento cirúrgico ou outra causa afim, você deve iniciar a mobilização precoce. Me dá um exemplo, Marco, de um paciente ali com instabilidade hemodinâmica sem critério de segurança para iniciar a mobilização. Um paciente com acessão de droga, um paciente, por exemplo, com uma emergência hipertensiva em uso de Nipride, e o Nipride ainda está subindo e o paciente não consegue controlar a pressão arterial, são critérios de insegurança para iniciar do ponto de vista cardiovascular. Do ponto de vista, por exemplo, Marde, neurológico. O paciente com, vamos dizer assim, um paciente com aneurisma não clipado, com sinais de rebaixamento ali do nível de consciência, no quadro agudo de ressangramento. Também é uma condição neurológica que não deve se iniciar ali a mobilização, porque não tem estabilidade neurológica. Do ponto de vista respiratório, vamos dizer uma pneumonia ali que evoluiu com STRA, e esse paciente está necessitando de protocolo de pronação. Possivelmente, esse doente também não se enquadraria no protocolo de imobilização precoce inicial, porque o ponto de vista respiratório é mais importante. Beleza? Então, tá aí. Então, imagina ali essas três situações, você deve imaginar o que seria, então, um ponto de estabilidade. Eu vou trazer dois artigos aqui. Esse daqui é um artigo do grande professor Flávio Maciel e do Bruno Prata. Eles trazem ali uma proposta de mobilização. Se você quiser ler um artigo também, que basicamente esse artigo deu para perceber que ele foi teve como base esse artigo aqui. Ó. Então, é um artigo de 2014, eu vou mostrar o artigo que eles possivelmente tomaram como base para ter como referência. É esse artigo aqui, ó, da professora Carol, do grupo lá australiano, o Expert Consensus, Recommendation, Safety Criteria, Active Mobilization of Mechanically Ventilated Critical Endolls. Ou seja, esse artigo ele é um consenso e tem recomendações de segurança para o protocolo de mobilização em pacientes mecanicamente ventilados, ou seja, tem aquele paciente ali que está entubado, está mecanicamente ventilado, quais são os critérios, quais são as recomendações. Então, esse artigo serviu como base para esse artigo aqui que a gente vai observar, do professor Flávio com o professor Bruno Prata. Então, ó, vamos lá, vamos mostrar aqui algumas condições para você entender. Se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, você vai retirá-la hoje. Vou mostrar as condições aqui, ó. Então, os dois artigos, eles colocam como referência cores, tá bom? Então, você vai perceber que existem três cores, verde, amarelo e vermelho. A cor verde indica que o paciente tem baixo risco para evento adverso. A cor amarela identifica que existe a possibilidade de mobilização, mas existe um risco. Porém, é possível se fazer, porque o benefício ainda ultrapassa, de certa forma, o risco. E o vermelho indica que tem um alto risco de evento adverso e dificilmente você vai conseguir mobilizar esse doente
sem dar de cara com esse risco, beleza? Então, vamos lá. Falei que tem que ter um tripé, né? Ponto de vista respiratório. Eu vou tocar só nos pontos vermelhos, que são os pontos que têm alto risco. Quem está em verde e amarelo, o amarelo existe um risco ali, né? Mas esse risco ainda é um risco que pode ser controlado, melhor dizendo. Olha aqui, saturação menor que 90%. Então, o paciente com uma saturação não ótima ali, não adequada, fazer exercícios fora do leito pode provocar uma dessaturação grave pelo esforço e esse paciente evolui num quadro respiratório. Então, percebe que é bolinha vermelha para ele, quadro vermelho. Percebe que pacientes em posição prona, foi o início do vídeo, eu comentei agora há pouco, início do vídeo, posição prona, tanto no leito como fora do leito, é difícil. Como é que colocar um protocolo de mobilização no paciente que possivelmente está com uma PIP elevada, né, FO2 elevada, necessitando de protocolo de posição prona? Todas as outras condições que você está vendo aqui, ela vai ter um critério amarelo e critério verde. Olha aqui, por exemplo, o paciente ali com uma PIP menor que 10, ou PIP 9, 8, não é um critério de exclusão para não iniciar um protocolo de mobilização. Então, perceba que os critérios são bem pontuais para você não mobilizar. Então, é seguro, mas é seguro, desde que você avalie o ponto de vista respiratório, hemodinâmico, ali do paciente, e neurológico, entendeu? Quando eu começo agora, Marda, ali a mobilização, o que eu tenho que observar? Você vai observar as mesmas coisas, continuar observando o neurológico, o cardiovascular, o respiratório, e observar qual a força muscular do doente, qual a capacidade funcional do doente e como responde a bomba ali ventilatória e o suporte dele cardiovascular. Basicamente isso. Como é que ele está respondendo ao exercício do ponto de vista cardiovascular? Qual é a força desse doente? Ele consegue fazer exercício no leito ou fora do leito? Qual é a funcionalidade dele? Qual o IMS desse paciente? Então, muito claro, é muito fácil. Usa o mesmo tripé, a mesma tríade, e você adiciona a força muscular, a funcionalidade, e observa como responde ali a parte cardiovascular, a parte respiratória, né? E a parte neurológica do doente. Simples assim. Vamos lá. Do ponto de vista cardiovascular, dessa tríade, olha, perceba, ó, foi o exemplo que eu dei, né? Paciente em terapia antipertensiva, exemplo, Nipride, em emergência hipertensiva, o cara não tem controle de pressão arterial, a pressão só está subindo, Nipride está tentando controlar, mas ainda não chegou na dose-alvo. Aparentemente, colocar exercício para esse paciente, ele pode ter ali o aumento da pressão arterial, risco de sangramento, etc. Olha que interessante. Paciente com bradicárdia, frequência de 40, menor que 40, 30, ainda não está com marca-passo nem provisório. Esse paciente ele pode sofrer com baixo débito ali, ter uma síncope na sua frente durante a mobilização. Então, carinha vermelha para ele, entendeu? O paciente já está com marca-passo até transvenoso, ali está com marca-passo provisório, mas ritmo dependente, ainda tentando tirar do leito, vai que perde o guia, perde o fio de encaixe, o paciente perde ali o domínio ali da frequência cardíaca com o marca-passo, ele pode ter um quadro ali de desmaio na sua frente, tá bom? TV, né, gente? Paciente com TV ali, então, frequência elevada, maior que 150, também é um critério também de alto risco para mobilizações fora do leito, tá bom? ECMO, tá bom? ECMO, principalmente quando o acesso está em femoral subclavo, esses fora do leito, coloco também ali como bolinha vermelha, tá bom? Perceba que algumas outras condições ali já são bolinha amarela e bolinha verde, tá bom? Estou botando bolinha que eu estou lembrando aqui do artigo principal ali, que foi a base desse artigo, que é da professora Carol. Então, vamos lá, Marta, do ponto de vista neurológico, o último ponto aqui. Então, perceba interessante. Paciente muito sedado, ou seja, paciente extremamente sedado, RAIS -4, -5, esse paciente fazer exercício fora do leito não tem muita coisa interessante. Ou seja, você vai tirar o dente do leito, mas ele não tem nível de consciência. Também a bolinha vermelha. Paciente muito agitado, combativo, os RAIS ali positivo, então também não é muito interessante. Paciente com hipertensão intracraniana fora do valor desejado, -30, -40 ali de pressão intracraniana. O paciente também não tem indicação ali de fazer exercício e essa pressão não está controlada e o paciente tem risco de sangramento, uma nova isquemia, etc. Então, gente, tudo isso, ó, várias condições aqui, ó, paciente com vasoespasmo após uma clipagem de aneurisma, o paciente está ali, estava até acordado, orientado, rebaixou o nível de consciência de forma súbita após o aneurisma, abriu pupila, ficou anisocórico, fez uma toma de controle e verificou que tem vasoespasmo. Começar um protocolo de mobilização para aquele doente também naquela condição pode ser algo ruim. Tonturas e síncopes estão controladas,
também é algo que você deve observar que é alto risco. Mário, então, já entendi quem é, quando eu devo iniciar, que deve ter essas condições ali, essa tríade ali, neurológica, cardiovascular e respiratória. Quando eu vou fazer, eu devo avaliar ainda mais a força muscular, a funcionalidade, como responde a bomba cardiorrespiratória, como responde o nível de consciência, como esse paciente está respondendo à terapia. Beleza, deu para entender basicamente o que eu devo fazer. Em paciente extremamente sedado, gente, a indicação é no leito, no caso, né? Esse paciente vai ter indicação geralmente de cicloergometria, daquela forma eletrônica, e estimulação elétrica neuromuscular, caso o paciente esteja só de forma passiva, dependente apenas do terapeuta para realizar a mobilização. Mas as mobilizações passivas não têm efeito, a maioria dos estudos não consegue provocar nenhum tipo de benefício nesses pacientes. Então, fazer aquela famosa 3x10 em cada segmento aparentemente não é um desfecho positivo. Então, cicloergometria eletrônica e a estimulação elétrica neuromuscular parecem ser desfecho mais interessante. Caso sua unidade não disponha desses equipamentos, o posicionamento no leito, a mudança de decúbito deve ser realizadas, entendeu? Então, não vai ter mudança de desfecho, possivelmente não vai ter, os estudos não mostram mudança de desfecho. Então, primeira coisa, você tem que ter um paciente que ele participe da terapia, ele está menos sedado, se ele não tem critério de sedação profunda, tem uma aula aqui no canal falando sobre sedação analgésica, você não tem critério de sedação profunda, acordar o doente, ele participar da terapia, aí sim vai mandar o desfecho. Paciente extremamente sedado, depende de imobilização passiva ou de outras condições que, às vezes, não muda o desfecho. Então, muito cuidado com isso. Se seu paciente não está participando, possivelmente, se o paciente está muito sedado, o paciente está com uma força muscular muito reduzida. A outra condição interessante também que deve ser colocada, gestão de tempo. Você tem uma unidade com 10 leitos, você tem uma unidade ali que tem pacientes entubados, graves, entendeu? Pacientes que estão ali com nível de sedação profunda porque necessitam, tem pacientes ali que estão com IMS de 10, tem capacidade de andar de forma independente, que a equipe multi consegue ali gerenciá-lo. E existem pacientes que estão ali já assistindo a terapia, entendeu? Que precisam dos seus cuidados. Então, o que você deve fazer? Uma unidade de 10 leitos onde tem um fisioterapeuta, você deve tentar ajustar o seu tempo para atender quais pacientes. Os pacientes extremamente sedados, não que você não vá atender com o protocolo de mobilização. Caso a sua unidade disponha de cicloergometria e estimulação elétrica, você irá fazer. Caso não, esses pacientes não vão ter tanto desfecho positivo com mobilização passiva. Então, gastar tempo nesse tipo de mobilização aparentemente não é muito interessante. Pacientes com MS10, caminhando de forma independente, a equipe multi consegue gerenciar desde que haja uma prescrição para aquele paciente. Então, você pode gerenciar a pressão daquele paciente, que ele fique tanto tempo em sedação na poltrona, que ele caminhe quantos metros. Então, isso também pode ser gerenciado. E você vai colocar em foco, vamos dizer, de 10 leitos, 50% dos pacientes estão ali com uma força muscular grau 2, grau 3, ainda em ventilação mecânica ou fora da ventilação mecânica e precisam de assistência. São esses pacientes que você vai colocar a sua força. Por quê? Porque são esses que você vai mudar o desfecho. Você tentar atender os 10 leitos, possivelmente você vai dar um tratamento inadequado, porque realmente uma mobilização demora, requer um tempo, e às vezes esse tempo às vezes está sendo desperdiçado em condições que não têm evidência científica. Então, basicamente foi o vídeo de hoje, falando quando iniciar o protocolo de mobilização, reconhecer a tríade de segurança, então essa é a tríade de segurança, após instalar um protocolo de mobilização, saber avaliar a força muscular, saber avaliar o grau de funcionalidade, saber avaliar a resposta da tríade e saber quais são os pacientes que merecem uma atenção especial, beleza? Então, muito obrigado, gente. Esse era o vídeo de hoje. Qualquer dúvida ou pergunta, pode deixar nos comentários. Eu vou tentar deixar o link dos 2 artigos aqui, tanto do professor Bruno como da professora Carol, beleza? Eu agradeço ali a participação de vocês e